Abra sua Bíblia aí, capítulo de número 65 e do versículo 1 a seguir, eu vou ler alguns versículos e vou ler o versículo 24. Livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 1, alguns versículos posteriores ao 1 e o versículo 24. Creio que Deus falará conosco de acordo com a sua vontade. Amém? Vamos ler então. Fui buscado por aqueles que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Povo que me irrita perante mim continuamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, sentando-se junto às sepulturas e passando as noites em lugares secretos, comendo carne de porco e tendo caldo de coisas abomináveis em suas vasilhas, e dizem: fica onde estás, e não te aproximes de mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são fumaças em minhas narinas, e fogo que arde o dia todo. O versículo 24. E será que, antes que clamem, eu responderei? Enquanto ainda estiverem falando, eu os ouvirei. Amém. Creio, meus irmãos, que no tempo que estamos vivendo, nós cristãos, o povo de Deus espalhado na terra, tem feito orações, orações e mais orações, clamores, súplicas, intercessões, rogos, deprecações diante do Senhor, agradecendo ou pedindo, buscando, batendo por algum motivo, seja ele material ou espiritual. E é perceptível, meus irmãos, que nesses últimos dias da igreja aqui na terra, muitas pessoas têm esmorecido no que toca a oração a Deus, porque sentem, percebem que suas orações, alguns percebem isto, não obtêm resposta, e por causa de não obterem resposta das orações, deixam de orar, oram menos. Mas eu quero transmitir uma mensagem de Deus aqui nesse momento introdutório dessa nossa mensagem da palavra de Deus. Porque Deus tarda, segundo o conceito das pessoas, que Ele não tarda, porque Deus não fala no tempo esperado por aquele que ora, não significa que Deus não está interessado em nos abençoar e nos atender segundo a sua boa vontade. Por isso, não esmoreça. E aqui quero trazer o texto bíblico do versículo 24,
já para que nós possamos adentrar aqui na mensagem da palavra de Deus, o seu desenvolvimento, trazendo a seguinte frase: e será que antes que clamem, eu responderei. Enquanto ainda estiverem falando, eu ouvirei. O profeta Isaías profetiza ao povo, e você sabe quem são os filhos de Deus no Antigo Testamento. É justamente isso, era Israel, depois da divisão das tribos, Judá e Israel, 12 tribos, 10 tribos com mais 2. Então, o profeta Isaías profetiza ao povo de Deus. E é dito pelo profeta, ele transmite aqui a voz de Deus, onde Deus está dizendo que estava sempre pronto a atender o seu povo. No versículo 1, estava sempre pronto a atender o seu povo, pronto para ser achado. Mas o povo de Deus na época não procuravam o Senhor. E o profeta Isaías diz que Deus foi achado, foi buscado por aqueles que não perguntavam por ele. Há uma nação que não chamava pelo nome de Deus. No versículo 1, Deus disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Veja, meus irmãos, o que acontece com o povo de Deus no Antigo Testamento, no contexto da profecia do profeta Isaías, do capítulo 65. Isaías diz ousadamente que o povo de Israel, que estava ali no seu contexto, não estavam procurando o Senhor, não buscavam no Senhor, não confiavam no Senhor. E Deus diz através do profeta que Deus se revela a um povo que serão chamados gentios, são chamados gentios, depois estão sendo descritos como a igreja. O apóstolo Paulo diz que essa mensagem de Isaías ela é impopular, porque ela fala de Deus se voltando para outro povo que não era Judá e Israel, e que ele também diz em Romanos 2:28, que os judeus que Deus espera que seja, não é o judeu que é no exterior. O judeu que Deus espera é o judeu que é no interior, é de coração, é de espírito. É esse povo que vai aparecer e que está descrito no capítulo 1 de 65 de Isaías, que Deus diz que o encontra. E veja, meus irmãos, isso está descrito em Romanos 2:28 e segue Romanos 9, Romanos 11. E aqui Deus está dizendo que o povo gentil que não buscava a Deus, que não perguntava a Deus ou por Deus, Deus se torna acessível a estas pessoas. Olha, veja que privilégio nós temos nesta
ou por causa desta acessibilidade a Deus. Jesus disse que Deus oculta as coisas aos sábios e entendidos e as revela aos pequeninos, porque isto é do agrado de Deus. Então, compreendamos que estamos aqui salvos em Cristo Jesus, purificados, tendo acesso a Deus por causa do seu Filho, de sua morte expiatória e ressurreição, por única e exclusivamente competência e responsabilidade de Deus, que deixa-se acessível a todas as pessoas. E nisto, Deus causa ciúme a Israel. Foi proposital Deus ter voltado-se para o gentio, como Paulo também lavou as suas mãos, deixando os judeus porque não procuravam a Deus, não queriam, e ele se volta para o gentio dizendo que não tinha culpa alguma, porque eles estavam rejeitando a mensagem da cruz. E a estes que não buscavam, conforme o versículo 1, Deus se torna acessível, e nós achamos o Senhor. Achamos a Deus, porque Deus se deixou achar. Então não entenda a salvação como algo simples. Estou falando não de dificuldade, mas como algo simples, de um valor pequeno. Você que foi colocado no caminho da salvação, foi colocado porque Deus se tornou acessível a você e a mim. Enquanto outros têm Deus oculto aos seus olhos, aos olhos de entendimento deles. Então é um privilégio, é motivo de glória e louvor a Deus. É motivo de estar alegre em saber que Deus se deixou achar por nós, quando nós não procurávamos, quando nós não o buscávamos. Deus se tornou acessível através de Jesus. O texto continua, Deus falando através do profeta Isaías, que ele diz: estendi minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. As mãos de Deus, que convida-o sinceramente, como convidou Judas, os demais apóstolos. As mãos de Deus sincera, que, como diz a Bíblia, quando ele fosse levantado, todos atrairia a si. Deus está como na cruz, de mãos abertas para todos. E Deus estava falando através do profeta Isaías, que estava de mãos abertas para Israel, para Judá, para o povo que o rejeitara. Mas que ele diz que estava de mãos abertas para esse povo. E o povo era rebelde continuamente, todos os dias. Se você calcular 6 dias, 7 dias por semana, 7 dias por semana, o povo estava rebelde, mesmo vendo as mãos de Deus estendidas, eles não correspondiam, eles não se debruçavam nas mãos do Pai. É como disse Jesus: eles estão em minhas mãos, estão nas mãos de meu Pai, e eles não serão tirados de lá. Então Deus está com as mãos estendidas, buscando as pessoas do tempo do profeta Isaías, mas eles continuamente, tarde e noite, de manhã à tarde e à noite, estavam rebeldes contra o Senhor.
que por causa da rebeldia do povo de Israel, Deus enxerta-nos na oliveira verdadeira. O povo não fazia o que era bom, e esse termo bom aqui não é bom segundo a filosofia, a sociologia, que são desprovidas das Escrituras. O bom é conforme nos registra a palavra de Deus, o que é bom segundo a palavra de Deus. O povo buscava sempre estar vivendo o mal. E eu acho incrível esse jeito de Deus tratar conosco, de nos enxertar na oliveira verdadeira. Veja, se você pegar um galho e você enxertar em uma árvore, vamos tratar da oliveira aqui, enxertar, este galho receberá a vida da seiva da árvore, receberá vida, não obstante não estando antes e agora enxertado, Deus gera vida nessa pessoa e ele passa a frutificar, a produzir. João 15 diz que ninguém pode produzir sem Deus, sem a oliveira verdadeira. E uma vez enxertado, por causa da rejeição de Israel, que não procuravam a Deus, esse povo que não buscava, que não procurava, e nesse tempo já profetizando para o futuro, fomos nós que fomos enxertados na oliveira verdadeira, que recebemos vida para andar com o Senhor, e temos produção de frutos. O profeta Isaías diz que o povo de sua época irritava a Deus continuamente, e a irritação consistia no que está descrito no versículo 3, onde eles sacrificavam em jardim, queimavam incenso sobre tijolos. Isto nos remete à adoração a ídolos, a lugares idólatras, em que eles estavam vivendo sem a vontade de Deus, adorando algo que não era o Deus verdadeiro. Adoravam segundo a prescrição humana e não o que Deus havia dito segundo sua palavra. Eles sacrificavam nos jardins, nos lugares, altares idólatras. Deus diz que isso irritava-o muito. Deus ficava muito irritado por causa dessa idolatria contínua do povo obstinado de Deus no Antigo Testamento. Mas o profeta Isaías continua falando dos pecados que ali se percebia, em que Deus estava denunciando e dizendo que aquilo irritava. Por exemplo, eles sentavam junto às sepulturas, versículo 4, passavam noites nos lugares secretos, naquele tempo que Deus dizia que não era para se comer carne de porco. Eles estavam comendo carne de porco, fazendo coisas abomináveis em suas vasilhas, estavam consultando os necromantes, consultando os mortos, proibição tal que Deus havia dito através dos seus profetas, de Samuel já, e os outros posteriores profetas, e também Isaías. Veja que está bem claro que estava irritando a Deus. Era a idolatria, a consulta aos mortos, aos necromantes, que era pecado terrível diante de Deus. E ainda, meus irmãos, vai haver uma correlação aqui. Ainda no versículo 5, eles estavam dizendo: fiquem aí, não se aproxime de nós, somos santos. E Deus disse que essa fumaça estava subindo as suas narinas, o fogo ardia o dia todo. Veja o que nós encontramos na Bíblia Sagrada: a autojustificação é um pecado
abominável diante de Deus. Porque a autojustificação pressupõe um coração enganado, uma desvinculação da salvação em Cristo Jesus, portanto do Salvador, que é o único apto que passou no crivo de Deus para resgatar a humanidade. Essa autojustificação existente nos hipócritas do Antigo Testamento, também encontrado nos hipócritas do Novo Testamento, que são os fariseus hipócritas, que Jesus denunciou claramente que ele se auto-justificava, e até aquela oração que foi feita pelo o homem que se auto-justificou, que dava o dízimo, fazia isto, aquilo, e Deus disse, ele saiu de lá condenado. Porque essa auto-justificação é perigosa, porque desvincula-se do Salvador verdadeiro. E Deus estava denunciando. E uma coisa importante vale destacar no versículo 5, entendendo dentro da visão do profeta Isaías, lá no seu contexto, o povo que estava obstinado, que deixaram de buscar a Deus, e Deus se revelou para o outro povo. Aqui, meus irmãos, acontece o que está descrito em Apocalipse, quando Deus diz que tem nomes de que está vivo, porém está morto. Isso é muito grave, porque quando se está morto, pode-se reviver, porque está morto. Mas quando está morto, que não se percebe que aconteceu a morte o alcançou, estou tratando aqui espiritualmente, a pessoa nunca buscará refúgio, solução para a sua vida de morte espiritual. Então Deus fala claramente, tens nomes de que está vivo, porém está morto. E isto é o que estava acontecendo. Eles se achavam que estavam vivendo em santidade, e no contrário, aquilo que estavam vivendo estava subindo diante de Deus como fumaça às suas narinas, estava ardendo o dia todo. Veja então como é importante não ser morno, ser frio ou quente, porque dá para se recuperar, dá para se propor solução e aplicar a solução. Mas estes se auto-justificavam, nunca buscariam solução, porque eles mesmos não veriam problema algum em sua vida, não veriam nada de errado, e por que buscar corrigir? E um perigo então, a autojustificação desvinculada do Salvador é um perigo. E o profeta Isaías continua no seu versículo 6, que diante de tudo isso, Deus não se calaria. Está escrito, eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas eu pagarei, e lhes pagarei diretamente e por completo. É a justa retribuição de Deus aos pecados cometidos pelo povo do Antigo Testamento, que eram chamados de povo de Deus. A justa retribuição de Deus também acontece no Novo Testamento. Onde Deus não tem dois pesos e duas medidas. Deus, pelo contrário, é justo em retribuir a cada um segundo os seus pecados. E nós temos aqui, meus irmãos, o profeta Isaías continuando em sua profecia, profetizando ao povo do Antigo Testamento. E eu quero me ater aqui ao versículo 24, que Deus diz:
E será que antes que clamem, eu responderei? Quando ainda estiverem falando, eu ouvirei. Isto aponta de forma escatológica para o reino milenial do Senhor, onde Ele governará, e também nos aponta para a eternidade. E aqui eu quero frisar esse tempo para abordarmos a mensagem de Deus. É verdade, tudo que Deus fez pelo povo, que eles rejeitaram, e Deus se manifesta aos gentios e chama de igreja no Novo Testamento, e agora Deus faz uma promessa gloriosa que nos estimulará a vivermos em oração agora, e também na espera de um tempo que Deus vai cumprir esta palavra do versículo 24, que antes que o povo de Deus que Ele escolheu clamem por Ele, Ele responderia. Antes que eles falassem, Ele os ouviria. Uma promessa de Deus para nós. Veja essa promessa gloriosa. Deus diz que vai estar pronto, em prontidão. Não haverá mais interrupções, bloqueios, demoras, dificuldades para obtermos resposta. Não haverá mais esse famoso céu de bronze que as pessoas usam, que não, de bronze não tem nada, o céu não está de bronze, mas que por causa da demora, por causa da oração ser respondida no tempo esperado pela pessoa, ele cria todo tipo de pensamento, de que Deus não ouve, que Deus está com o céu de bronze, de que Deus não se manifesta, e assim por diante. Mas Deus está falando para nós que estamos em Deus, que fomos buscados para vivermos em Deus, que haverá um tempo em que Deus prontamente responderá às nossas orações. Eu sei que você pode glorificar a Deus por esta promessa, e eu quero deixar essa mensagem inundar o nosso coração, alimentar a nossa esperança do que Deus promete agora, prometeu lá no tempo de Isaías, promete agora para nós, dizendo que haverá um tempo que nós viveremos a prontidão de Deus, vamos chamar assim, a aceleração de Deus, Deus se manifestar antes que falemos, antes que busquemos, antes que pedimos qualquer coisa. Então, ponha no seu coração, Deus está com um tempo reservado para nós de prontidão. E eu quero deixar essa mensagem para você de reflexão aqui, para que nós possamos aguçar a nossa fé, buscar em Deus, e nessa expectativa de que um dia, prontamente, Deus nos responderá. Vamos orar ao Senhor nosso Deus? Senhor Deus e Pai, ouvimos a Tua palavra poderosa, que diz, o profeta Isaías, que Deus se revela, torna-se acessível a um povo que não procurava, e a este Deus se revelou, e denunciou os pecados do povo do Antigo Testamento, de que Deus estava irritado, mas que prometeu, através do profeta Isaías, um tempo em que Deus prontamente estará
conosco. Antes que falemos, Deus nos ouvirá, Deus nos responderá. Que isto seja de fortalecimento para o nosso coração, meu Deus, para a alegria de nosso espírito, para aumentar nossa esperança e para nos fortalecer agora para enfrentar as adversidades dos dias maus que sobrevêm a nós. E mesmo que agora haja toda essa demora na nossa cabeça, essa dificuldade de resposta, Deus nos promete que haverá um tempo que não mais isto acontecerá. Então traga fortalecimento para nós, Senhor. Traga, Senhor, ânimo para nós. Faz com que muitos olhos voltem a brilhar novamente, Senhor. Muitos corações voltem a se acender com a chama ardente do Teu Espírito Santo. Que essa espera seja paciente e confiante no Senhor. Eu creio na vitória. E eu creio que nós chegaremos nesse tempo. Porque o Senhor nos diz. Ele prometeu cumprir. E cumprirá, porque não pode mentir. Assim eu declaro a bênção de Deus sobre o povo de Deus. Em nome de Jesus.